Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal, sejam bem-vindos ao primeiro resumão da rodada. E eu prometo que eu explico esse nome no final. Bom, campeonatos estaduais começaram e hoje eu estou aqui para falar do Campeonato Carioca. Estadual tão tradicional do país que teve seu pontapé nesse final de semana, mas sem nenhuma vitória dos grandes. Tudo bem que o Bangu não venceu, eu tô com a roupa do Bangu aqui, mas depois de 51 anos, o Campeonato Carioca se inicia sem nenhuma vitória dos 4 principais times. Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo não venceram seus jogos e eu quero falar disso aqui com vocês hoje. Então, até que ponto a escalação de jogadores da base em prioridade pode ajudar e atrapalhar esses times nessa trajetória do estadual? Começando pelo primeiro jogo da rodada, o Botafogo enfrentou o Maricá. E olha, eu tenho que dizer, antes de falar desse jogo, da torcida do Maricá. Desde um dia antes da partida, a torcida acabou com os ingressos no Newton Santos, esteve presente. Olha, eu vou tentar achar uns vídeos para colar aqui, mas falando da bola rolando de fato, o Botafogo fez um jogo que você via que os jogadores sentiam a diferença de uma época de base para um começo de uma temporada no futebol profissional. Então, o Botafogo fez um jogo que, apesar de ter muito da posse de bola, era completamente ineficiente. Falta de confiança, os jogadores pouco arriscavam, pouco finalizava de fato, enquanto o Maricá, nas oportunidades que teve, subiu o ataque e fez o gol. O primeiro gol ele sai cedo, ele sai por volta de 3, 4 minutos de partida, e o segundo sai na bola parada. Então a gente vê de fato que a equipe do Maricá nem propôs tanto jogo assim. Mas o fato da equipe do Botafogo não ter essa confiança, não conseguir avançar com tranquilidade, deixou a equipe visitante tranquila. É importante ressaltar também que o time do Botafogo para esse confronto tinha alguns jogadores de mais experiência. Não vou dizer de mais idade, até porque são jogadores jovens aí, do próprio Patrick de Paula, que fez o gol que diminuiu o placar, mas eu quero dar um toque aqui no Matheus Nascimento. Acho que todo mundo viu o quanto o Matheus Nascimento cresceu na base, quanto ele se popularizou, quanto se esperava do Matheus Nascimento, e estamos no começo de 2025 e o Matheus Nascimento não vingou. E o que aconteceu pós-jogo, a todas as vaias da torcida, você via que tinha um direcionamento ao Matheus Nascimento. Tem especulação de que ele está ganhando por volta de 500 mil, o que, com todo respeito, eu acredito que seja um valor, um salário alto ao futebol que o Matheus Nascimento corresponde à equipe do Botafogo. Mas o fato é que ele não rendeu o que ele rendeu na base em nenhum momento do profissional. Todo mundo entende, todo mundo sabe que o Botafogo perdeu o tempo de venda dele e de fato ele não rende, ele não consegue, ele não tem a confiança num jogo que, apesar dele ser jovem, ele ser talvez ali quem mais tem experiência no profissional, nem o próprio Matheus Nascimento cresceu. O próprio Patrick de Paula chegou a ser criticado por um instante, mas o fato é que conseguiu diminuir o placar, E aí amenizou um pouco a situação. Do outro lado, o time que chegou meia hora depois, mas também com o time majoritariamente da base, foi o Vasco. O Vasco ficou no empate de 1-1 contra o Nova Iguaçu, teve chances para vencer a partida, venceu a partida durante o final do primeiro tempo, mas a força do Nova Iguaçu bateu na porta e o time conseguiu o empate. Eu posso dizer que o Vasco até foi um dos grandes que mais teve a possibilidade, mais teve a vitória na mão, mas acabou que o cansaço, a subida, a melhora do Nova Iguaçu, acabou conseguindo empate. Assim como o Botafogo, o Vasco também não tinha só jogadores muito jovens em campo. Eu vou aproveitar a minha colinha aqui para dizer que o Vasco tinha Zé Gabriel, tinha Serginho, tinha De Luca, tinha Vitor Luiz, que já fizeram mais jogos pela equipe profissional. Zé Gabriel, Serginho, De Luca estavam fora no final da última temporada e voltaram, enquanto o Vitor Luiz já era do Vasco e vai ver ainda a situação dele, como é que vai ser, de acordo com a permanência ou a venda do Lucas Piton. E também tem a questão do Leandrinho, que por muitas vezes fez 2 linhas de laterais com o Lucas. Então vamos ver como é que o Vitor Luiz vai ser utilizado nessa temporada. O fato é que provavelmente se a torcida pudesse escolher ficar com esses 4, não ficaria com nenhum. Você vê que principalmente Zé Gabriel foi muito criticado pela torcida do Vasco. O De Luca, no pouco futebol, em quesito de partidas jogadas que ele apresentou,
não convenceu em momento algum. E o Serginho, apesar do torcedor do Vasco ter uma certa gratidão, é entendido também que a permanência dele não é bem-vinda para a torcida, né? O fato é, o Vasco também nessa partida deu chance ao GB, que estava um pouco mais sumido, não teve uma chance muito grande no último ano, e teve também o Pablo agarrando nessa partida. O Pablo, que foi terceiro goleiro por todo o ano passado, não teve oportunidade, porque o Léo Jardim sempre jogava. O Kehler também era o goleiro reserva e pouco jogava. E agora, na primeira partida do ano, o Pablo tem essa oportunidade. Então, esse foi o cenário de Vasco e Nova Iguaçu. Fica de olho novamente no Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu foi vice-campeão carioca do ano passado. E tá aí para repetir essa dose, tá aí para manter o resultado. E falando do terceiro jogo da rodada, Bangu 0, Portuguesa no Moça Bonita, eu vou dizer que mais uma vez, o que aconteceu em campo é totalmente diferente do que acontece na torcida do Bangu. Completamente diferente. Uma pena que no Moça Bonita, nessa partida, teve uma problemática muito grande, que se eu não me engano foi em torno de 3 mil torcedores, e só no segundo tempo que todos os torcedores conseguiram entrar no estádio. E você via uma festa bonita, você via uma torcida que estava afim de ver o time jogar, mas que por mais um ano parece que vai ser mais um time pragmático, sem muitas forças, lutando talvez novamente para cair, talvez até seja cedo considerando que seja a primeira rodada para fazer essa afirmação, mas o fato é que a torcida está lá, a torcida dá a resposta dela, de apoio. Mas parece que o time em campo ainda não foi formado para dar alegria à torcida banguense, enquanto do outro lado, a Portuguesa sim. A Portuguesa que vem tendo uma administração bem decente, né, no futebol masculino, é um time que vem figurando em competições, chegou a jogar a Copa do Brasil, jogou a Série D, e é um time que vem forte, bem competente para mais um ano, né? Talvez não para bater lá na classificação para a fase final do Campeonato Carioca, mas disputar um título de Taça Rio, como já aconteceu algumas vezes. Então, assim, chama atenção novamente essa boa administração da Portuguesa. Indo agora para o domingo, vamos falar de mais dois times grandes. O primeiro confronto, Flamengo e Boa Vista. O Flamengo, tais como os outros, também não foi com o time titular. O time titular está em pré-temporada nos Estados Unidos. E mandou um time de sub para jogar lá em Sergipe, com ingressos muito caros, como o Flamengo vem fazendo quando faz essas excursões por outros estados, e acabou perdendo para o Boa Vista. Né? Boa Vista que também disputa Série D e Copa do Brasil nesse ano, então tem um time pensado para isso, tem um time que já é tradicional do Boa Vista, né? Ser recheado com jogadores que já passaram por grandes clubes do Carioca, fez um jogo melhor, fez um jogo superior, mereceu a vitória. Com o Flamengo, que aqui eu quero já traçar um ponto de debate com vocês. Talvez o Flamengo tem jogadores que já jogaram pelo profissional antes, né? E tem jogadores também não tão jovens. Caso do Carlinhos, que fez o gol para empatar o jogo, mas que acabou só diminuindo o placar, considerando o resultado final. E também o Pablo, que é uma situação bem complicada, né? O Pablo retorna sem muitas oportunidades, faz um primeiro jogo na primeira rodada do Campeonato Carioca, um jogo extremamente ruim. E aqui eu quero já traçar um ponto de debate que depois eu vou voltar, quando eu vou falar do Fluminense, sobre talvez seja a questão do time ser jovem, ou talvez a questão está realmente nesses jogadores mais experientes que acabam não rendendo. Né? O Flamengo acabou perdendo na Série do Carioca, Boa Vista subiu, está lá em segundo, né? Porque o líder do Campeonato Carioca nessa rodada, é complicado eu falar isso com a camisa do Bangu aqui, né? É o Madureira. Madureira foi o único time que conseguiu fazer um saldo de gols melhor, venceu Volta Redonda e venceu bem Volta Redonda por 2-0, tá? Volta Redonda que, apesar de conquistas nos últimos anos, né, o acesso da Série C para B, já teve dificuldades no Campeonato Carioca passado e estaria mais um ano também não muito bem. Não, 2-0, o time até tentou reagir, mas viu o Madureira muito fortalecido na defesa, que impediu bem qualquer ataque do time adversário e até por isso saiu da partida sem tomar gols, né? E por fim, falar também de Fluminense e Sampaio Corrêa, jogo que aconteceu no Moça Bonita, já que o Maracanã não está disponível para partidas pelo menos até a última semana de janeiro, se eu não me engano.
e mais o jogo que eu fui pro estádio. Então, se eu lembrar, anota a edição minha depois. Vou colocar algumas imagens da partida. Bom, Fluminense teve momentos de superioridade e teve momentos piores do que o Sampaio Corrêa na partida, tá? Mas eu vou dizer que o Fluminense teve um grande destaque, que é o Riquelme. Riquelme começou de titular e no segundo tempo criou as melhores oportunidades do jogo. Foram 3 lances principais no segundo tempo que envolveram o Riquelme, 2 finalizações dele e uma assistência. E por conta dessas situações, o Fluminense acabou não vencendo a partida. É bom falar também, o Fluminense veio em peso com um time mais jovem, mas assim como o Flamengo utilizou um zagueiro de mais idade, que é o caso do Manuel. O Manuel que fez uma partida bem ruim. Mais experiente, a gente viu o Manuel pecando em saídas de bola, fazendo alguns erros bem bobos para um zagueiro tão experiente. E daqui eu quero traçar o debate, assim como eu falei com o Pablo, né? Times jovens entre os grandes do Carioca. E como que a gente consegue entender que talvez os piores sejam os mais experientes? Eu não sei se eu posso colocar o Matheus Nascimento como mais experiente por conta de idade, mas certamente ele tem mais experiência no futebol profissional do que os outros. Então, como é que a gente pode entender que o culpado do Botafogo seja o Matheus Nascimento, que o culpado do Vasco talvez seja um daqueles 4? Como é que a gente pode entender que o culpado do Flamengo foi o Pablo e o culpado do Fluminense foi o Manuel? Tá não dizendo que esses foram os principais culpados da rodada, mas foram talvez os que mais tiveram pedras atiradas. Então, assim, é nesse momento que a gente entende que talvez a questão não seja a escolha da base. A base vai ter que jogar, a base vai ter que criar confiança, até porque, pelo menos até a terceira, quarta rodada, os times vão mandar esses times a campo. Muitas das vezes sem mesmo treinador principal à beira do gramado. A questão é a gente ver como é que vai ser a evolução desses jogadores, se os times vão perder muitos pontos, se daqui a pouco vem um crescimento, mas também observar essa questão dos jogadores mais experientes renderem ou não em meio a um time mais jovem. Bom, e com isso, com esse 0x0 em Fluminense e Sampaio Corrêa, a tabela do Carioca ficou assim. Olha a coisa linda da edição. Bom, então vamos lá. O Madureira é líder do Campeonato Carioca com um saldo de gols de 2. Na segunda colocação a gente tem Boa Vista empatado com Maricá e Portuguesa, com 3 pontos e 1 de saldo. E daí para baixo a gente já começa os times com apenas 1 pontinho na tabela. Então Nova Iguaçu, Vasco, Fluminense e Sampaio Corrêa estão nessa situação. E por último, sem pontuar no campeonato, Botafogo, Flamengo, Bangu e Volta Redonda na lanterninha ocupando a posição de rebaixado pro estadual. O resumão da rodada vai ficando por aqui. A gente volta na próxima rodada e eu espero que vocês tenham gostado. Se não deu para entender aí no resumão, Rafael com resumo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comentar no vídeo. Vamos debater sobre esse lance, né? Compartilhe com seus amigos e também se inscrever no canal, que eu vou ficando por aqui. Tchau!